Olá, pessoal! Eu vou começar a apresentação do meu grupo de seminário. O nosso tema é tuberculose. O grupo é composto por eu, Brenda Silvari, Delmaris Vidal, Andresa, Maíra Batista e Kézia Vitória. Vou começar falando um pouco sobre o conceito. A tuberculose é uma doença infecciosa, E é transmissível, que afeta principalmente os pulmões. Embora ela pode acometer outros sistemas e outros órgãos, ela é causada pelo bacilo de Koch ou a Microbacterium tuberculosis. Existem dois conceitos, a tuberculose primária e secundária. A primária, ela vai acontecer em indivíduos que ainda não tiveram contato com o bacilo, portanto, ela é mais comum em crianças. Já a secundária, ela vai se desenvolver a partir de uma nova infecção, que é a reinfecção exógena ou da reativação dos bacilos latentes no organismo, que é a reinfecção endógena. A transmissão, ela vai acontecer geralmente de forma direta, de pessoa para pessoa, através de aerosóis, provenientes da fala, espirro, tosse ou por exposições às secreções que estão contaminadas do indivíduo infectado e que esteja na fase ativa da infecção. O crescimento bacteriano. As bactérias da tuberculose, elas são de um crescimento muito lento e elas precisam de oxigênio para crescer. E elas são bactérias intracelular, ou seja, elas podem crescer dentro de células do organismo. As microbactérias que vão escapar à destruição, que é a destruição feita pela defesa pulmonares, elas podem se espalhar pela corrente sanguínea e linfática para diversos órgãos, com preferência para os órgãos que são muito bem oxigenados, como os pulmões, obviamente, os rins e ossos. Falando um pouco da patologia, a tuberculose ela pode ocorrer em 3 estágios. Primeiro, a infecção primária, que para dar início à infecção, os bacilos de Koch eles devem ser ingeridos pelos macrófagos alveolares e os bacilos que não são mortos pelos macrófagos, eles na verdade eles vão se replicar dentro desses macrófagos e vão matar eles no final, com a ajuda dos linfócitos CD8. As células inflamatórias elas vão ser atraídas para essa área, causando uma pneumonite. E nas semanas iniciais da infecção, alguns macrófagos infectados, eles são transportados para os linfonodos regionais, que assim eles vão conseguir acessar a corrente sanguínea. A segunda etapa, a infecção latente. Ela ocorre após a maioria das infecções primárias. Em cerca de 95% dos casos, após 3 semanas de intensa multiplicação, o sistema imunitário suprime a replicação bacilar, geralmente antes que os sintomas ou sinais apareçam. O foco desses bacilos no pulmão ou em outros locais se transformam em granulomas de célula epiteloide, que podem ter centros caseosos e necróticos. E os bacilos da tuberculose podem sobreviver nesse material durante anos. O equilíbrio entre a resistência do hospedeiro e a virulência microbiana determina se a infecção essencialmente desaparece sem o tratamento ou se permanece dormente ou se torna ativa. E por último, a infecção ativa. Em 50 a 80% dos que desenvolvem a doença ativa, a tuberculose reaparece dentro dos 2 primeiros anos, mas também pode ocorrer décadas depois. Qualquer órgão inicialmente infectado pode se tornar um local de reativação, mas essa ocorre com frequência nos ápices pulmonares, porque são locais favoráveis com alta tensão de oxigênio. Doenças que comprometem a imunidade celular, essencial para a defesa contra a tuberculose, elas vão facilitar significativamente a reativação. Assim, os pacientes que são co-infectados pelo HIV e que não estão recebendo tratamento apropriado, eles têm um risco anual aproximado de 10% de desenvolver essa doença na fase ativa. O diagnóstico. Tudo começa com a suspeita clínica, que é uma tosse por mais de 3 semanas, uma tosse persistente. A partir disso, pode-se pedir exames complementares, como radiografia de tórax, tomografia de tórax, broncoscopia, o ADA, que é a adenosina deaminase, que está relacionado ao metabolismo de purinas, que está relacionado à proliferação dos linfócitos, que leva ao diagnóstico da tuberculose pleural. Exames histopatológicos, sorologia para HIV, e a confirmação, ela pode vir através da baciloscopia do escarro, cultura para Mycobacterium da tuberculose, teste rápido molecular
e a prova tuberculínica, que vai consistir da infusão proteica do bacilo de Koch para medir a resposta imune celular desse indivíduo. As características clínicas. Na tuberculose primária, ela pode ser assintomática ou com um quadro febril prolongado com tosse seca. Já na tuberculose secundária, ocorre a perda de peso, febre vespertina, sudorese noturna, dor no peito, astenia, que é fraqueza, irritabilidade, tosse, que é improdutiva ou com expectoração, mucopurulenta com raias de sangue e hemopatise. Nas complicações, as características podem variar de acordo com o local que é atingido. Complicações. Entre elas, nós temos a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, que é quando o bacilo disseminado cai na corrente sanguínea e na via linfática, sendo que ambas vão gerar lesões em diferentes tecidos e, sobretudo, principalmente a tuberculose miliar em pessoas com comorbidades, como câncer, doença reumatológica e imunodeficiência, sendo que a meningite tuberculosa é mais comum em crianças, idosos e pessoas imunodeprimidas. Além disso, nós também temos disseminação pelas vias aéreas, linfática e no sistema vascular, o empiema tuberculoso ou pleurite fibrosa obliterativa, que é quando envolve a cavidade pleural e ocorre uma efusão pleural serosa na tuberculose pulmonar progressiva, sendo que a efusão é o mesmo que derrame pleural. Entre outras complicações, temos também a tuberculose endobronquial, endotraqueal e a laríngea, que é quando o catarro com bacilo ativo está disseminado no sistema linfático. A tuberculose miliar sistêmica, como foi dito anteriormente, mas neste caso aqui, é quando os focos infecciosos do pulmão caem no sistema venoso de retorno ao coração. Ainda falando de complicações, também temos a tuberculose de órgãos isolados, que é quando o órgão acometido é semeado por via hematogênica, ou seja, da corrente sanguínea para o órgão. Temos a linfadenite, que é a inflamação dos linfonodos. Temos a tuberculose intestinal com úlceras no ilho, que ocorre por deglutição do catarro contendo bacilo na sua forma ativa. Tratamento. O tratamento vai ser feito através de medicamentos e essa farmacoterapia será aplicada de acordo com o metabolismo bacilar. Para a escolha dos medicamentos, serão levadas em conta algumas características desejáveis dos medicamentos, que são rápida melhora clínica, redução da chance de óbito, diminuição rápida da capacidade infectante e a redução de possibilidade de seleção de bacilos resistentes. No quadro abaixo, nós mostramos como que são levadas em conta a seleção desses medicamentos de acordo com a localização do bacilo, a característica bacilar e a justificativa, que é o porquê determinado medicamento é escolhido de acordo com o comportamento e o meio em que o bacilo está inserido. Por exemplo, na primeira linha, nós podemos ver que a localização do bacilo está intracelularmente, ou seja, dentro de macrófagos. Ele tem como característica um crescimento lento. Ele está inserido em meio de pH ácido, ele tem uma alta ação enzimática celular e uma baixa oferta de oxigênio nesse meio. E por isso os medicamentos são esses que estão ao lado no quadro. A escolha do tratamento. Ela será feita de acordo com 3 principais parâmetros. Primeiro, ter atividade bactericida precoce, que é a capacidade de matar a maior quantidade de bacilos o mais rapidamente possível, sendo que essa característica vai ser medida pela velocidade com que os bacilos são mortos. Em segundo, ser capaz de prevenir a emergência de bacilos resistentes, que neste caso é a utilização de esquemas terapêuticos com associação de diferentes medicamentos, e ter atividade esterilizante, que é eliminar todos os bacilos presentes no indivíduo. Prevenção. A prevenção é feita através do diagnóstico precoce e o tratamento rápido dos doentes, a higienização pessoal e do local que abriga o hospedeiro, o isolamento social e o uso de máscara no indivíduo infectado, através da vacina BCG, que vai diminuir a chance de desenvolver as formas graves da doença, que, como foi dito, é a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa,
e evitar aglomerações em locais fechados e sem iluminação solar. O papel da enfermagem é fazer a fisioterapia respiratória e estimular a tosse, estimular a ingestão hídrica, estimular a ingestão alimentar, fazer o controle da diurese, o controle de temperatura, o controle de peso, observar e comunicar alterações no padrão respiratório e estimular atividades progressivas de acordo com as condições clínicas. Alguns dados epidemiológicos no Brasil. No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 73.864 casos novos de tuberculose, o que correspondeu a um coeficiente de incidência de 35 casos a cada 100 mil habitantes. Embora tenham sido observadas uma constante tendência de queda entre os anos de 2010 e de 2016, o coeficiente de incidência de tuberculose no país aumentou nos anos de 2017 e 2018, em relação ao período anterior. Nesses 2 anos, houve uma tendência de queda na incidência entre os maiores de 65 anos e o aumento da incidência nos menores de 10 anos e nos de 10 a 64 anos. Em Minas Gerais, segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, somente em 2019 foram notificados 4.322 casos de tuberculose em Minas, com 233 óbitos registrados. Vale ressaltar que a doença tem a cura e o seu tratamento é disponibilizado pelo SUS. O abandono do tratamento é um dos principais desafios para o controle da tuberculose e está fortemente associado ao aparecimento de casos de multidrogoresistência, com consequente aumento da mortalidade. E em 2018, o percentual de abandono em Minas Gerais foi de 8,4%, considerado bem alto para os parâmetros aceitáveis pelo Ministério da Saúde, que corresponde a abaixo de 5%. Atualidades. O SUS terá novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento da tuberculose. Na área de diagnóstico, houve a incorporação da cultura e testes de sensibilidade aos antimicrobianos em meio líquido automatizado, o que possibilitará a ampliação do acesso aos testes em todo o país, de forma padronizada, constituindo uma estratégia importante para o controle da doença. Em relação ao tratamento, os medicamentos delamanida e bedaquilina foram incorporados para o atendimento dos casos em que os pacientes apresentam resistência ou intolerância ao tratamento já disponível. Agora, as perguntas que nós selecionamos. A primeira é: qual é a forma de prevenção mais eficaz para evitar a tuberculose? A resposta é: vacinar as crianças com a BCG ao nascer, deixar a casa arejada, permitindo a entrada de luz solar, alimentar-se de forma saudável, todas as pessoas que convivem com o doente devem ser examinadas, procurar atendimento médico se apresentar tosse por mais de 3 semanas. Segunda pergunta. Em relação à tuberculose, é incorreto afirmar que é frequente a associação da tuberculose extrapulmonar à pulmonar, tuberculose mista. Por isso, todo caso extrapulmonar também deve ser investigado para tuberculose pulmonar. Segunda alternativa, a transmissão pode ocorrer enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos no escarro, período identificado pela baciloscopia de escarro positiva. Terceira alternativa, o adoecimento e o tratamento prévio da infecção latente da tuberculose confere imunidade contra novas infecções. Essa é a opção incorreta. A última alternativa, a forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, especialmente a positiva, a baciloscopia, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença.